Para fazer um peão, brinquedo muito apreciado pelas crianças, um artesão utilizará o torno mecânico para trabalhar num pedaço de madeira em formato de cilindro reto, cujas medidas do diâmetro e da altura estão ilustradas na figura 1. A parte de cima do peão será uma semi-esfera. Professor, o que é uma semi-esfera? Semi-esfera, lembra sempre que essa palavrinha semi, aqui no estudo de matemática, física, significa metade. Já grava isso, metade, ou seja, metade da esfera. Ai, como que eu calculo o volume de uma semisfera? É o de uma esfera dividido por 2. Só não pode esquecer, senão você capota na prova, tá bom? Então, eu já sei que é uma esfera dividido por 2, metade de uma esfera. Cortei ela no meio perfeitinha, tá bom? E a parte de baixo é um cone com altura 4 centímetros. Ok, conforme a figura 2. Ele fala para a gente, olha lá, figura 1 e figura 2, ele fala para a gente assim, ó, o vértice do cone vai coincidir com o centro da base do cilindro, que está aqui, ó. Opa, beleza, maravilha. Ou seja, ele apontou aqui certinho e recortou lá para fazer o peão, tá? Bom, ele continua falando assim para nós. O artesão deseja fazer um peão com a maior altura que esse pedaço de madeira possa proporcionar, de modo a minimizar a quantidade de madeira descartada. Cara, olha como o Enem foi um amorzinho nesse exercício. Olha que lindo. Olha o que ele falou para a gente. Ele falou assim, ó, dados. O volume de uma esfera de raio R é 4/3 de πr ao cubo. Nós já sabemos disso, né? Nós já sabemos disso. Nós estamos nos preparando aqui na Lume 8, desde o começo do ano, com aulas e vários exercícios aí para ajudar você a se preparar para o Enem. A gente já sabia que esse era o volume da esfera, nem precisava ter passado, né? Ajudou uma galera aí que nós estaríamos na frente. Mas tudo bem, vamos lá. E aí ele fala também que o volume de um cilindro é a área né, de base S, é a área da base vezes a altura. E de um cone é 1/3 da área da base vezes a sua altura. Vou já destacar aqui, porque como ele falou lá da semi-esfera, então eu vou fazer assim, ó, o volume da semi-esfera é igual o volume da esfera dividido por 2, tá? Então, você já pode pensar que é 4/3 de πr ao cubo, tudo sobre 2, fazendo barrigão, barriguinha, pum, pum, o 3 vezes 2. Já poderia fazer direto, tá? Isso aqui é ganhar tempo na hora da prova. Como está dividindo, ele já vai ficar junto com o denominador. Então, você já divide tudo por 6 aqui, tá bom? Então, esse aqui é o volume de uma semisfera. De novo, presta atenção que eu não tô criando fórmula, não. Eu peguei uma esfera e dividi por 2. Deu isso aí. Tá ok? Pra galera que tá acostumada aí com as minhas aulas, já sabe, né? Pô, simplifica que fica mais simples essa parada. Se você quiser dividir por 2, 2 e 3. Olha lá, ganha mais tempo ainda, tá bom? Mas essa eu vou deixar mais pra frente, a gente faz. Vamos lá. Então, ele pede pra gente o seguinte, por simplicidade, aproxime o π para 3, que é amor. Aí ele fala assim, ó, a quantidade de madeira descartada em centímetros cúbicos é de... Vamos para a interpretação de novo. O que aconteceu? Ele descascou aquele cilindro e transformou em um peão. O cilindro que tinha antes lá um certo volume, ficou com esse aqui agora, né? E ele falou que aqui é uma semisfera e aqui é um cone que faz... tipo assim, que coincide com o centro. E ele quer aproveitar ao máximo. Ou seja, essa voltinha ou esse círculo é como se ela estivesse aqui, ó, tá? Ou seja, olha o que eu já vou tirando de informação aqui da nossa figura. Importante esse exercício de primeiro focalizar no que o exercício quer da gente, tá bom? Nós queremos o seguinte, o volume, vou colocar assim, ó, descartado, vou abreviar um pouquinho as palavras aqui para a gente ganhar tempo, tá bom? Faz isso também, Neném, não precisa ficar escrevendo tudo não, senão você perde muito tempo, tá? Então, o volume que a gente vai descartar vai ser o volume do cilindro, todo ele aqui, né? Menos o volume que sobrou no peão. Então, é isso que a gente vai ter que fazer agora. Só que é lógico, eu tenho que estar atento, porque o volume do peão, ele é o volume de um cone mais o volume de uma semi-esfera, tá? Então, eu já sei certinho.
todo o trajeto que eu preciso fazer. Eu preciso fazer isso aqui. Eu preciso achar só o volume do cone, o volume da semisfera e o volume do cilindro. Pronto, é o que eu preciso. Achou esses três, acabou. Então, eu vou fazer isso. Vamos fazer um por um. Mas antes, deixa eu destacar aqui as medidas que nos interessam, né? Focar sempre no raio, porque o cilindro, ó, ele falou que o diâmetro é 6. Olha lá em cima a informação, né? Então, o raio vale 3 centímetros. Se ele quer aproveitar o máximo, é porque essa volta aqui está coincidindo aqui. Então, quer dizer que também tem um raio igual a 3, tá bom? Então, olha lá o que aconteceu, ó. A semisfera tem raio 3, o cone também automaticamente, né? Já que coincidiu a base do cone com a base daquela semisfera, então nós temos 3 para os dois. A altura do cone é 4, pronto. Eu tenho tudo que eu preciso. Vou calcular então agora, ó, o volume do cilindro primeiro, que vai ser área da base vezes a altura. Área da base, π vezes r ao quadrado, vezes a altura, que é 7, né? Que ele passou para nós, olha lá. Beleza. O π ele pediu para usar 3, muito bonzinho, gente boa pra caramba. Então vai ficar 3 ao quadrado, 9, 9 vezes 7, 63 vezes 3, 189 centímetros cúbicos. Achei o volume do cilindro. Vou achar o volume do cone agora. O volume do cone, lembra? É 1/3. Professor, não precisa nem lembrar, ele deu aqui pra gente. Tá bom. Mas se ele tivesse dado, né? E aí? Então, é 1/3 da área da base vezes a altura. Então, a área da base vai ser π vezes o seu raio ao quadrado. A área da base vezes a altura dele, quanto que é mesmo? 4 centímetros vezes 4 dividido por 3. Ah, que bonzinho. Como o π é 3, eu já vou simplificar ele, não é verdade? E aí nós vamos ter 9 vezes 4, que dá 36 centímetros cúbicos. Vou agora calcular o volume da semisfera. Vou até fazer em vermelho aqui para chamar a atenção, que o volume da semi-esfera vai ser igual a o volume da esfera dividido por 2, tá bom? Não se esqueçam desse detalhe, volume da esfera sobre 2. Bom, fica atento. Por que eu falo isso e estou chamando a sua atenção? Porque na hora da prova, nossa, é aquela preocupação de pai, né? De professor. Pai também fica preocupado, né? Mas eu quis dizer de professor, uma preocupação de professor. Que a gente, cara, sabe que vocês, na hora da prova, ansiedade, nervosismo e tudo mais, acaba esquecendo de fazer essas coisinhas bobinhas, sabe? O volume do cone, esquece de dividir por 3, o volume da semisfera, esquece de dividir por 2, cálculo da esfera e sabe que tem que dividir, mas acaba esquecendo. E ali tem os distratores, né? Tem a alternativa para vocês assinalarem quando vocês esquecem desses detalhes, tá bom? Então, eu fico um pouco com medo, por isso que eu gosto de chamar bastante atenção, tá bom? Bom, como a gente já tinha previsto aqui a formulinha ao dividir por 2, eu já vou copiar direto e colocar ali, tá bom? 4πr ao cubo sobre 6. Então, vai ficar 4 vezes π. O raio, que é 3, né? Vou colocar já direto ao cubo e vou dividir por 6, tá bom? Vou colocar direto. Se você quiser fazer com um pouquinho mais de carinho, faz, não tem problema, tá? Como que é o volume da esfera? 4/3 de πr ao cubo. Divide por 2, porque é semisfera. Aí você pode substituir. Professor, olha que fácil do meu jeito. Aqui eu já ia simplificar, porque o π vale 3. Ó, lindo, 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 tá? Pode fazer também. Fique à vontade, ó. Vai ficar 4 vezes o raio, que é 3, ao cubo dividido por 2. Olha lá. Não mudou muito, tá? Porque eu ia simplificar do mesmo jeito. Mas, enfim, nós vamos ter aqui, podemos simplificar agora o 4 com 2 ainda, que vai ficar só 2. E aqui 3 ao cubo dá 27, vezes 2, 54 centímetros cúbicos. Olha que lindo, cara. Agora que eu já tenho o volume da esfera, da semisfera, tenho o volume do cone, tenho o volume do cilindro, eu vou para a nossa interpretação. Porque o volume descartado vai ser igual a 189 menos, ó, cuidado, tá? O volume do peão é igual a 36 mais 54, beleza? Então, o volume do peão vai dar 90 centímetros cúbicos. Maravilha. Então, agora que deu 90 centímetros cúbicos ali, a gente pode só tirar direto os 90. E aí, fazendo 189 menos 90, nós vamos ter 99 centímetros cúbicos, que é a alternativa E de elefante. Bom, então nós temos lá o volume que vai ser descartado. O volume do peão é 90, se ele tivesse pedido, né, para nós.
não precisava calcular do cilindro, mas ele queria o tanto que foi descartado. Coisa linda, 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 maravilha. Eu vou deixar aqui para vocês 2 vídeos, tá bom? Vou deixar um vídeo que vai falar sobre dicas de como calcular a área de figuras planas, isso ajuda bastante, inclusive quando a gente vai estudar geometria espacial, tá bom? E vou deixar também um outro vídeo que vai falar de exercícios envolvendo círculo, beleza? Então, assiste depois esses vídeos aí, que vai te ajudar bastante a se preparar para a prova do Enem e passar em medicina numa das 33 mais, que é o motivo da gente estar aqui sempre, tá bom? Para te ajudar. É isso aí então, bons estudos e até mais!